Ok, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de informática básica, chegamos agora à nossa aula 3, dentro do curso de desenho e construção civil. O objetivo dessa nossa aula é um editor de texto, é como construir texto, quais ferramentas estarão disponíveis para a gente. Corresponde às aulas 5 e 6 da nossa apostila. Nós vamos falar principalmente do Microsoft Word, que é o principal editor de texto do mercado, e do Google Docs, que é a ferramenta nas nuvens também para a construção de documento que tem ganhado muito espaço ultimamente, principalmente com a disseminação de internets de boa velocidade. Então, em diversos contextos aqui do Brasil, a gente já tem conexões de internet que permitem a gente utilizar ferramentas online, o que facilita o compartilhamento de documentos e, o principal, permite a colaboração dentro de um mesmo documento de vários usuários. Ok, então o que é um editor de texto? Você vai ouvir bastante falar nisso. Então, é digitar alguma coisa? Não é simplesmente isso, digitar. O digitar, dar entrada no teclado, no computador, você pode fazer isso em diversos contextos, para enviar um e-mail, para acessar um endereço, dentro de uma planilha também. Mas quando a gente fala em editor de texto, a gente está falando de ferramentas que são úteis para construir documentos, propriamente dito. É um memorando, é um relatório, é uma dissertação, é um trabalho final de um curso. Então é um documento que costuma ter várias páginas, é um documento que tem um estilo, uma formatação definida por alguém ou por alguma organização. O título do documento deve estar em uma letra que utiliza uma determinada fonte. Eu vou explicar para vocês o que é fonte, mas uma determinada fonte, um tamanho da letra, isso é especificado geralmente em números, é um alinhamento, se isso está para a esquerda, para a direita. Certo? Então, o mais famoso, como eu falei para vocês, é o Microsoft Word. Dentro do Linux, a gente tem também o Writer, a pronúncia dele é essa, é o Writer, tem no Ubuntu. O Writer é um software free, como foi falado na primeira aula. Free significa um software gratuito, você pode baixar da internet e utilizar. O Word, apesar de ser o mais famoso, o Word não é free. O Word é necessário você comprá-lo. Não basta você comprar o Windows, você tem que comprar também o pacote Office, que tem o Word e outros programas. Mas nós temos também outra ferramenta em nuvens, que é chamado Google Docs, onde você pode criar documentos com as mesmas características do Microsoft Word, e para isso basta que você tenha uma conta Google, é a mesma conta que você utiliza no seu smartphone, é a mesma conta que você utiliza no seu e-mail, Gmail, você pode construir documentos também nas nuvens. Aqui nós temos um screenshot, um print, uma imagem de uma tela do Word, onde você pode observar comigo dos diversos elementos de primeira mão. Então, a primeira grande parte de um editor de texto é o conceito de folha, como se fosse uma folha A4, uma folha dessa de papel, que é chamado nos softwares editores de texto de página. Então, ele sempre abre como uma página. Então, na parte inferior, geralmente aparecem informações sobre o documento, quantas páginas ele tem, em que página você está, em qual linha. Geralmente o zoom, que é você definir em que tamanho você quer que essa imagem apareça. Aí na parte superior nós temos a nossa barra de ferramentas. Não se preocupem, o Word ele é bastante complexo, o Google Docs também é bastante completo e complexo, mas geralmente nessa primeira aba você já tem acesso a todas as ferramentas que você precisa. Ok, então aqui nós temos um foco mais próximo de algumas abas abertas. Está mostrando aí uns atalhos, que é quando você pressiona a tecla Alt do seu teclado, você pode ir direto a ela. Mas o que a gente pode ver aí na parte superior, eles não têm nome, mas basta você passar o mouse sobre qualquer um desses botões ou ícones da parte superior que ele vai indicar para você, certo? No vídeo complementar dessa aula eu vou demonstrar para vocês bem passo a passo como você vai acessar tudo isso. Então, você pode observar lá em cima tem o nome de uma fonte, do lado você tem um número que significa o tamanho que essa fonte vai ficar. Ainda na direita você pode incluir marcadores, listas, na parte mais de baixo que está realçado umas linhazinhas horizontais, significa o alinhamento do texto. Então, determinada uma frase, se você clicar no centralizar, obviamente ela vai ficar horizontalmente no centro. À esquerda ela vai ficar mais para o canto da esquerda ou para a direita. Então tem diversas formatações que a gente vai ver na aula prática. Ok, então
o trabalho na construção de um texto não é só o próprio digitar propriamente dito. Então essa é só a primeira etapa, que é você receber ou você construir o seu trabalho final de disciplina ou de curso, ou um relatório de um projeto, de uma obra que você está construindo. Então isso é a primeira etapa, que é o construir o texto. Certo? Com um texto devidamente digitado dentro do Word ou do Google Docs, você vai começar a fase chamada de formatação. Você já deve ter escutado bastante essa expressão formatação. Essa formatação não tem a ver com formatar um computador, de colocar um novo sistema operacional, mas no sentido de dar um estilo para o seu texto. O estilo passa principalmente pelo qual é o estilo de letra que eu quero, qual é o nome daquela letra e qual o tamanho. Isso é chamado de fonte, certo? É uma palavra que vocês têm que se acostumar. Fonte significa isso. Então, você muda o estilo da fonte, aumenta a fonte. Depois você pode mudar a cor do texto para realçar, para fazer destaques. Você tem que cuidar também do alinhamento para que fique apresentável da forma como foi delegado para você ou do jeito que você achar melhor. E não somente texto é possível colocar num documento. Às vezes você tem um conjunto de dados que precisam aparecer de uma certa organização. Isso é dito uma tabulação de dados. Não é para realizar cálculos, mas apenas para título de organização. Então você pode inserir tabelas também no seu texto. Quando você já estiver na fase de finalização do seu documento, você precisa se preocupar como esse documento vai ficar quando ele for no papel. Que na maioria dos casos você constrói um documento utilizando o Word para que seja impresso e entregue fisicamente para alguém. Então você vai cuidar da parte de configuração da página. Você vai olhar, as margens estão adequadas para o tipo de documento que eu vou fazer? Se eu for encadernar, colocar um espiral, então do lado esquerdo eu tenho que deixar uma margem maior. A parte superior eu não posso deixar muito na extremidade, então você define margem superior e inferior. A organização dos parágrafos, qual a distância de um parágrafo e outro, qual o recuo. Você pode também incluir imagens e pode também botar pontos clicáveis, que é quando alguém estiver acessando esse seu documento utilizando um computador, pode ligar diretamente para algum endereço na internet. Todas essas demonstrações a gente vai fazer no vídeo complementar essa aula. Ok? O Google Docs tem exatamente as mesmas funcionalidades no Word, as funcionalidades do dia a dia. Obviamente, por ser um ambiente de internet, é um desafio muito maior você conseguir a mesma experiência do Word, por exemplo. Mas a Google conseguiu construir uma ferramenta de altíssima produtividade. Então é algo que também vou demonstrar para vocês. A gente acessa diretamente no navegador, não é necessário fazer instalação, não é necessário comprar licença e você constrói documentos com a mesma qualidade do Word. Ok, pessoal? Então, nesta primeira parte dessa terceira aula, você foi apresentado o que são os documentos, como a gente pode criar documentos com esses editores de texto. Então foi apresentado o que são editores de texto dentro de um contexto de um sistema operacional. No sistema operacional você instala um outro programa, que é o editor de texto, que é um programa aplicativo, um programa específico para a construção. Foi apresentado também o Google Docs e no vídeo complementar essa aula a gente vai demonstrar tudo isso. Até a próxima aula.